Então, hoje a gente vai falar sobre a semana 3 do PET 4, galera. E o tema da aula é sobre o reino proto-ictista. Então, vamos começar falando sobre os protozoários, que são seres eucariontes, que quer dizer que tem as células com muita organela e ela é mais complexa. Eles são unicelulares, formados por apenas uma célula. A maioria são de vida livre e ocorrem em ambientes como água doce, água salgada ou locais úmidos. Alguns são parasitas. Eles estão dentro de um hospedeiro e causando alguma doença. Alguns fazem troca de benefícios com outros organismos, uma relação de mutualismo em que ambos se beneficiam. A reprodução deles é predominantemente assexuada, que ocorre por divisão binária, mas também fazem reprodução sexuada, que é quando há recombinação gênica. E a digestão deles ocorre dentro da célula, mais precisamente no vacúolo digestivo. E também tem os vacúolos contráteis nas espécies de água doce, que ele é responsável por fazer a eliminação de água que penetra na célula. São classificados como de acordo com o meio de locomoção, e são classificados como risópodas ou risópodes, que são as amebas, que se locomovem por pseudópodes, que são falsos pés, que esses falsos pés eles se projetam, grudam no ambiente e ajudam o organismo a se mover. Tem ainda os cilióforas ou ciliados, que são os protozoários que possuem cílios. Eles batem os cílios para se locomoverem. E um exemplo é o paramécio. Temos também os Temos também os mastigóforas ou flagelados, que se locomovem por flagelos, dois ou mais flagelos. Um exemplo desse organismo é o protozoário Trypanosoma cruzi. Outro grupo é o esporozoa ou apicomplexa. Eles não têm estrutura de locomoção, então são todos parasitas, né? Eles possuem um complexo apical que é em pelo menos uma fase de sua vida, né? Que vai ajudar na penetração da célula do hospedeiro. As algas, elas possuem células eucariontes e fazem fotossíntese. São os seres que mais produzem gás oxigênio. São diversas. Existem algas uni- e pluricelulares, e elas são avasculares, que é uma característica que as diferencia das plantas. Elas ocorrem em rios, lagos, mares ou associados a outros organismos, como os líquens, por exemplo. A gente classifica as algas de acordo com a sua localização. Por exemplo, se elas ficam na superfície flutuando, que são chamadas de algas planctônicas. Temos as bentônicas, que são algas associadas, aderidas a um substrato, seja o fundo do rio ou em cima de alguma rocha ou coisa do tipo. E uma outra característica que também determina a classificação delas é de acordo com o pigmento. Todas possuem clorofila, no interior elas têm a cor verde, mas algumas elas têm ainda outros pigmentos como xantofila, carotenos ou outros que variam na coloração delas. Algumas das principais importâncias das algas está na alimentação, presente em alimentos como o sushi, por exemplo, e também ela é importante para a indústria que utiliza espessantes na alimentação, nos processos industriais. Também temos o agar-agar, que é utilizado em cápsulas de remédios, dentre outras funções. São extraídas delas ainda uma substância chamada carragenina, que é utilizada para fazer corantes de alimentos e também utilizadas até em biodiesel em sua fabricação.
pode ser utilizado algas para isso. Isso tudo é mais importante em questões econômicas, que eu mencionei, mas em algas, as algas elas também têm papel fundamental na cadeia alimentar, uma vez que elas são produtoras, né? Servem de alimentos para alguns organismos, como os zooplânctons, por exemplo, e também, além de como eu já mencionei, elas são as maiores produtoras de oxigênio do mundo. Os principais grupos são as euglenófitas ou euglenas, as dinófitas, dinoflagelados, bacilariófitas ou diatomáceas, criptófitas e crisófitas, que essa última é conhecida como algas douradas, e todas essas que eu mencionei são unicelulares. Também temos as algas pardas ou faeófitas, as rodófitas, que são as algas vermelhas, e essas são geralmente marinhas e a maioria multicelular. As algas verdes, conhecidas como clorófita, que a maioria podem ser multi ou unicelulares, encontrada em água doce ou marinha, e essas últimas elas fazem relação de mutualismo com fungos, que é mais conhecido como os famosos líquens. E agora vamos falar um pouco sobre a reprodução das algas. Primeiro temos a mais dominante, que é a reprodução assexuada, que é sem troca de material genético. Pode acontecer por divisão binária, que é quando uma célula cresce, se divide em duas e forma clones. E temos também a fragmentação do talo, que ocorre em algas multicelulares, que é quando uma parte do talo ele cai no solo e aí então cresce uma nova alga. Também temos a zoosporia ou esporulação, que a gente tem então uma alga filamentosa, né, uma alga verde, por exemplo, e então algumas células vão se diferenciar e formar flagelos. E esses flagelos, eles são chamados de zoósporos, e aí eles são liberados, né, e mandados para um ambiente favorável, caem e então começam a se dividir por mitose e começam então a originar um outro indivíduo. E também é clone, então não há troca de material genético. E por fim, então, temos a reprodução sexuada. Temos o ciclo aplobionte-aplonte, que quando ocorre meiose, né, para formar o zigoto, os organismos adultos, eles são organismos N, diferente de nós adultos, que somos 2N. Então, esses dois adultos N, eles se encontram, né, a união sexual, depois eles se fundem e se transformam numa célula 2N. Nesse momento, ele está envolto por uma membrana protetora, né, entre aspas, que vai receber o nome de zigósporo. Então, aí essa célula 2N ela sofre meiose e vai originar 4 novas células, vai sofrer meiose, como eu disse, e ela vai originar 4 novas células N, e quando essas células N elas estiverem maduras, elas rompem o zigósporo e se tornam adultos N. Então, a gente também vai ter uma outra tipo de reprodução chamada de conjugação, que também ocorre em algas filamentosas, como as algas verdes, e vai ocorrer da seguinte forma: elas vão se aproximar, e aí as células desse filamento se diferenciam em gametas, que uma vai ser o gameta masculino e outro o feminino. Quando tem essa ponte aqui nessa imagem, quando a fusão do material nuclear, né, é quando o gameta masculino ele vai para o outro talo, e aí quando ele migra, ele funde ao gameta feminino e forma então uma nova célula, que vai ser o zigoto 2N. E então ele deixa seus filamentos no local apropriado, começa a se multiplicar e forma então uma nova alga. E essa reprodução é reprodução sexuada, né, porque teve troca de material genético entre células de 2 talos. Por fim, a gente tem uma outra tipo de reprodução que a gente chama de alternância de geração, e que acontece especificamente em algas do gênero Ulva. Ela tem
indivíduos adultos N e também 2Ns, né? Por isso que é chamado de alternância de geração. Ora é indivíduo N, ora é 2N. Então, os talos diploides 2Ns, eles são chamados de esporófitos, porque eles formam esporos, né, por meiose, e esses esporos eles se libertam do talo 2N e germinam produzindo um talo haploide, né, chamado de gametófito. E aí esse gametófito ele vai produzir o que? Gametas. E esses gametas vão se diferenciar e vão originar gametas através de mitose. E aí esses gametas formados são haploides, N, e flagelados. E então eles se fundem, né, e formam o zigoto. Eles se fundem e formam o zigoto 2N diploide. E aí esse zigoto ele se desenvolve e finalmente então ele forma o talo diploide e o ciclo se repete. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a semana 4, né? O tema é doenças causadas por bactérias e protozoários. Vamos começar falando sobre o parasitismo e o que ele é, que é uma associação, né, entre seres de espécies diferentes em que há benefício unilateral, ou seja, um dos seres que é o parasita ele se abriga e se alimenta à custa do outro, que é o hospedeiro, e há vários organismos parasitas como, por exemplo, bactérias, protozoários, vermes, vírus, etc. E por causa da infestação e do desenvolvimento do ciclo vital dos parasitas, o corpo do hospedeiro ele sofre vários efeitos prejudiciais, né? Desde um simples incômodo até problemas mais graves que podem ser letais, podendo provocar obstruções intestinais, ulcerações, ação tóxica, febre, infecções locais ou generalizadas. E isso vai ocorrer porque eles são organismos adaptados anatômica, fisiológica e bioquimicamente para obter esses alimentos e ser capaz então de se reproduzir e se desenvolver em seu hospedeiro. Dentre as bactérias que habitam o nosso organismo, a gente tem algumas que provocam doenças, que é o caso das bactérias patogênicas. Que elas invadem o organismo, né, e causam manifestações locais que resultam em dor, calor, etc. E também temos as bactérias piogênicas, que elas provocam a formação de pus. Então, o organismo ele vai apresentar defesas necessárias contra a ação dessas bactérias patogênicas, como por exemplo o pH ácido de algumas mucosas, como a mucosa gástrica, além de substâncias produzidas pelo sistema imune, enfim. Também temos substâncias que ajudam no tratamento dessas doenças, como os antibióticos, né? E esses podem ser bactericidas, que vão matar as bactérias, ou bacteriostático, que aí vai inibir a síntese da parede celular, impedindo o desenvolvimento desses parasitas. Aí aqui na tabela a gente tem algumas doenças, né, provocadas por bactérias no ser humano, como por exemplo a cólera, a tuberculose, o tétano, a sífilis e a pneumonia, que vocês devem conhecer, e todas causadas por bactérias que como eu mencionei antes. Então quem quiser ler melhor é só olhar a tabela melhor no PET. E ainda também temos as protozooses, que são as doenças causadas por protozoários, dos quais a gente destaca a amebíase, a leishmaniose, a doença de Chagas, que é inclusive causada pelo protozoário que eu citei no início da aula, né, que faz parte do grupo dos flagelados. Também temos a malária. Então, essas duas últimas que eu citei, a doença de Chagas e a malária, elas são as endemias brasileiras mais graves causadas por protozoários. Agora vamos falar um pouco sobre o reino Plantae. Como a gente sabe, as plantas são organismos eucariontes, possuem organelas como o envoltório nuclear, são autótrofas, fotossintetizantes, né? Mesmo plantas carnívoras, elas fazem fotossíntese, são pluricelulares porque possuem tecido verdadeiro e, portanto, órgãos como folha, caule, raiz, etc. O embrião, ele depende do organismo materno, né?
Isso é uma novidade que vai surgir aqui nas plantas. Como eu mencionei, as algas não possuem essa característica. A célula, ela tem a parede celular formada por celulose. A fecundação delas é interna, que ocorre dentro do organismo materno, né? Mesmo que cada planta tenha suas particularidades. Elas descendem das algas, né? E algumas evidências que comprovam isso são a clorofila B e a celulose, que ambas possuem. Houve também ainda uma adaptação, né, que demorou milhões de anos para que as plantas chegassem a conquistar seu ambiente terrestre. E para isso elas tiveram que evitar a perda de água, né? Então, adaptações necessárias, né, como a epiderme, que reveste os tecidos e órgãos no geral da planta, e também uma camada acima da epiderme, que é formada por ceras que a gente chama de cutícula. Então, essas duas características dificultam a perda de água pelas plantas, que foi necessária para a conquista do ambiente terrestre. E outra coisa também é o embrião, ele é multicelular e maciço, o que significa que ele não tem uma cavidade interna. Então, elas fazem parte todas do reino plantae, né, ou metáfito ou vegetal, enfim, são variações de nomes. E quanto aos grupos, existem 4, né, que eu já vou mencionar cada um deles, mas eles têm algumas coisas importantes, como a parede celular formada por celulose, os embriões protegidos pelo corpo materno, o cloroplastos com clorofilas A e B, carotenos e xantofilas, a reserva de amido e a reprodução de alternâncias de gerações, né, na qual a meiose ela é espórica, e pelo fato de reproduzirem embriões, são chamadas então de embriófitos. Esses embriófitos, eles podem ou não desenvolver tecido condutor, que é chamado de vascular, e por isso tem 2 classificações, que são embriófitos avasculares, por exemplo, as briófitas, como vocês verão mais pra frente, e as vasculares ou traqueófitas, que estão inclusas pteridófitas em diante. Então, vamos falar um pouco do ciclo reprodutivo geral dessas plantas. Porque se vocês entenderem esse ciclo geral, vocês conseguem compreender melhor o que está descrito no PET, que são os ciclos mais específicos de cada grupo. Tem uma parte do ciclo que ele vai ser haploide, então são todo esse lado aqui vermelho, que são indivíduos N, e em azul são os indivíduos diploides, a parte do ciclo diploide, e por isso que falamos então que ele possui alternância de gerações, porque em momento é haploide e depois então é diploide. Então o gametófito multicelular, que é haploide, ele produz gametas, né, masculino ou feminino através de mitose. Aí lá dentro do gametófito, os gametas masculinos eles encontram o gameta feminino, né, e ocorre então a fecundação e formando o zigoto. Quando eles juntam, eles formam uma célula 2N, então o zigoto ele se desenvolve em embrião através de mitose, e quando ele cresce, ele se transforma no que a gente chama de esporófito 2N, que é 2N. E agora então ele é um esporófito que vai produzir esporo através de meiose, e esses esporófitos que são N, eles vão para um ambiente no lugar apropriado, né, e passam a sofrer mitose para crescer. Passam a sofrer mitose e por fim eles se transformam em gametófitos haploides. Então o ciclo se inicia de novo, mas para a gente não esquecer, resumindo, né, o gametófito multicelular N ele produz então os gametas por mitose e os esporófitos produzem esporos por meiose. E aí, galera, então a gente tem os ciclos de cada grupo, né, porque cada um tem suas particularidades, como eu mencionei. Então estudem lá pelo material de vocês, que explica direitinho briófita, pteridófita, angiosperma e gimnosperma. Agora vamos falar um pouco sobre o cladograma das plantas. A gente vê aqui que a alga, né, é o ancestral que se diferencia e evolui das plantas. O primeiro grupo a surgir então é as briófitas, e a novidade evolutiva
entre alga e briófita é o embrião, protegido no organismo materno, os tecidos verdadeiros e epiderme e cutícula. Então, tudo isso surge aqui nas briófitas. E aí, essas características que eu mencionei, elas se mantiveram em todas as outras. E então, nas pteridófitas, como eu disse, né, vai apenas surgindo novas características e mantendo as demais. Aí, aqui surgiu vasos condutores de seiva, né, órgãos verdadeiros, e como folha, caule e raiz, e a partir daqui, então, a fase dominante é o esporófito. Além disso, então, nas gimnospermas surgiu sementes e grão de pólen, que serve para dispersar o gameta masculino, né? E por fim, no grupo das angiospermas, que foi o que mais dominou o ambiente terrestre, surgiu flores e frutos. Todos são embriófitas, né? Fazem parte do reino Plantae. A partir de pteridófitas são plantas vasculares, e a partir das gimnospermas e as angiospermas são plantas com sementes. As plantas que possuem sementes, então, como dito, são as angiospermas e gimnospermas, e as únicas que produzem flores são as angiospermas. As únicas que produzem flores e frutos são as angiospermas. A angiosperma possui flor e fruto. E as que não produzem são a gente tem uma nomenclatura que já vou falar, eu confundi. E as gimnospermas, elas produzem estróbilos, que são pinhas, né, e sementes, e elas não formam flores verdadeiras. Somente as plantas com semente que possuem o tubo polínico. Somente as que possuem semente possuem o tubo polínico, que ele é uma estrutura em estrutura tubular, né, que possibilita a fecundação direta nesse tipo de planta. E pra gente não esquecer, então, as traqueófitas, elas são plantas vasculares, que é da pteridófita em diante. As fanerógamas são as plantas que produzem semente, e as que não produzem são chamadas de criptógamas. Apesar de que em cada grupo, né, surgiram novidades evolutivas, como eu mencionei lá no cladograma, algumas importantes que convém mencionar são a fecundação interna, o desenvolvimento interno, né, para conseguir proteção e nutrientes, os vasos condutores, o pólen, a flor e o fruto, que ajudam na dispersão das sementes, e, além disso, todos possuem epiderme e cutícula, que então essas todas foram características importantes, né, para a conquista do ambiente terrestre. E é isso, galera. Até a próxima aula.